Sabe, às vezes a gente se depara com umas histórias que parecem até roteiro de filme. Pensa só, uma profecia feita há quase 2000 anos. E se a história registrasse o cumprimento exato dela? Assim, nos mínimos detalhes. É exatamente nesse argumento fascinante que a gente vai mergulhar agora. Um aviso muito antigo e a sua conclusão que foi, bem, bastante dramática. Para a gente entender bem esse raciocínio, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente olha para a profecia em si. Depois, qual era o sinal que daria o alerta para a fuga. Aí, vamos ver o que a história conta sobre essa tal fuga. Analisar a ideia de um cumprimento total e, por fim, qual é a grande mensagem por trás dessa narrativa toda. Vamos lá! Tudo começa aqui, na primeira parte, a profecia de Jesus. Um aviso que, olha, ecoa através de quase 2 milênios de história. A peça central de toda essa análise está aqui, no Evangelho de Lucas. A instrução para os ouvintes da época não podia ser mais direta. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, fujam para os montes. Era basicamente, viu o sinal, corra, sem hesitar. E o motivo? Porque, segundo o texto, aqueles seriam os dias de vingança, o momento em que tudo o que estava escrito iria finalmente acontecer. Isso já levanta uma pergunta fundamental, né? Afinal, para quem era esse aviso? Era uma ideia abstrata, para um futuro distante? Ou tinha um destinatário bem específico? A interpretação que a gente está analisando aqui é bem focada. A ideia é que Jesus não estaria falando de algo lá no futuro. A mensagem, segundo essa fonte, era para quem estava ali ouvindo na hora. Para os próprios discípulos, pessoas como Pedro, João, Tiago, a advertência era para aquela geração e mais ninguém. Isso nos leva direto para a segunda parte, o sinal para a fuga. É a hora de identificar o gatilho. O que exatamente deveria fazer todo mundo agir? E aqui está um ponto crucial desse argumento. O sinal não era algo místico, sabe? Não era aberto a 1000 interpretações. Era um evento militar, bem concreto, visível para todo mundo e impossível de ignorar. Jerusalém cercada por exércitos. Era isso. Esse era o sinal que os discípulos deveriam esperar. Tá, mas e essa fuga? Ela aconteceu mesmo? A terceira parte da nossa análise mergulha na história, para investigar o relato do refúgio em uma cidade chamada Pela. De acordo com a fonte, a comunidade cristã daquela época viu o cerco, entendeu que aquele era o sinal, lembrou das palavras de seu mestre e agiu. Eles teriam fugido para uma cidade que ficava do outro lado do Rio Jordão, uma cidade chamada Pela. E olha só, o argumento não fica só na interpretação bíblica. A fonte aponta para o que seria uma confirmação externa, histórica. Estudiosos da antiguidade, como Eusébio e Epifânio, de fato registraram em seus escritos essa fuga da comunidade cristã de Jerusalém para Pela, um pouco antes da queda da cidade em 70 d.C. E essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro, né? A profecia é dada por volta do ano 33. Décadas depois, lá por 66, o cerco a Jerusalém começa. Esse é o sinal. Logo em seguida, os cristãos fogem para Pela. E por fim, a cidade é completamente destruída no ano 70. A sequência é bem encaixada. Agora a gente vai para o coração do argumento teológico dessa fonte. A quarta parte, o cumprimento de tudo. Aqui a gente vê um contraste bem forte. De um lado, os cristãos de Jerusalém, que segundo essa narrativa obedeceram ao sinal, fugiram e foram preservados. Do outro lado, a própria cidade de Jerusalém, que enfrentou o cerco militar e a destruição total. Um evento que essa fonte interpreta como o fim simbólico da antiga aliança, aquele sistema religioso que era centrado no templo. Isso nos traz de volta para aquela frase final e super importante da profecia. A fonte dá um peso gigantesco para essa parte aqui. Não era para se cumprir só uma parte. Nem um pouquinho. Mas, sim, tudo. Para a fonte que a gente está analisando, essa palavra é a chave de tudo. Ela significa um cumprimento completo, total, definitivo, que se cerrou ali mesmo, naquele momento da história. E, finalmente, chegamos à quinta e última parte, a mensagem da história. Qual é, então, a grande conclusão que essa fonte tira de todos esses acontecimentos? Bom, segundo essa interpretação, a queda de Jerusalém não foi só um acidente trágico da história. Foi, na verdade, o cumprimento perfeito e literal das palavras de Cristo, servindo como ato de juízo sobre aquela geração específica. Então, para a gente amarrar toda a narrativa que foi apresentada, o raciocínio é simples. Passo 1, a profecia foi dada. Passo 2, o sinal foi visto. Passo 3, a ordem foi obedecida. E o resultado, passo 4, tudo foi cumprido. E, no fim das contas, essa interpretação nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir.
Teria sido essa uma profecia para uma única geração, com um fim que já ficou selado na história? Ou será que as suas palavras ainda ecoam e têm um significado para o futuro?